Alguns jogadores não precisam de prêmios ou jogar pelos melhores times do mundo para deixar sua marca no futebol. Eles brilham por serem autênticos, por brilharem em campo e por fazerem as coisas à sua maneira. Hoje vamos falar sobre um desses jogadores, alguém que influenciou profundamente o estilo de Ronaldinho, Neymar e Robinho. Esta é a história de um homem que superou todas as expectativas. Seu nome, JJ Okocha. Meu nome é João Oliveira. Se você é tão apaixonado por futebol quanto eu, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana. E agora, bora conhecer esse astro da seleção nigeriana. Augustine Azuka Okocha teve seu primeiro contato com o futebol nas ruas, onde, como muitos garotos de sua época, ele improvisava bolas com qualquer objeto redondo que encontrasse. Embora poucos detalhes sejam conhecidos sobre seu início na Nigéria, sabe-se que ele se juntou ao Enugu Rangers, indo diretamente para o time principal e rapidamente se tornando uma celebridade local. Mas o momento decisivo de sua carreira aconteceu mesmo de forma inusitada. Após sua primeira temporada em 1990, Okocha viajou para a Alemanha para assistir a alguns jogos da Bundesliga e visitar um amigo, que jogava pelo Borussia Neukirchen, na terceira divisão alemã. Durante o treino, Okocha ousou fazer a pergunta se podia participar do treino, e para a surpresa de todos, eles permitiram. O treino foi um sucesso. Todos ficaram impressionados com suas habilidades e o técnico pediu que ele voltasse no dia seguinte. Quando chegou lá, ofereceram-lhe um contrato. Em sua primeira temporada, Okocha jogou 35 partidas e marcou 7 gols. O ano foi o suficiente para chamar a atenção de outros clubes. Ele se transferiu para o Saarbrücken na segunda divisão. Mas antes mesmo de estrear, o Frankfurt garantiu sua contratação. Em pouco mais de um ano, Okocha saiu da Nigéria para a Bundesliga, um feito que muitos nem sonhavam ser possível. Só que o caminho não foi tão fácil. Após uma temporada lutando por minutos no Frankfurt, Okocha viveu seu primeiro grande momento icônico. O palco foi um confronto contra o Karlsruhe e o adversário era Oliver Kahn. A bola encontrou os pés de Okocha, enquanto Oliver Kahn, com sua presença dominante, o encarava. Okocha fez o primeiro movimento fingindo para um lado e indo para o outro. Oliver Kahn se jogou na frente da bola, mas acabou no chão, longe dela. Os zagueiros desesperados tentaram impedir Okocha, mas todos falharam em bloquear seu chute certeiro. Foi sem dúvida o gol do ano. Anos depois, Oliver Kahn ainda lembrava daquele momento, dizendo à imprensa que ainda se sentiu tonto com o drible de Okocha. Este gol mostrou que Okocha era um jogador especial, especialmente na Bundesliga, conhecido por seu futebol tático. Do dia para a noite, todos aqueles treinos se tornaram inúteis. Okocha fez as defesas alemãs desmoronarem com sua magia, e com isso não tardou para que fosse convocado a defender seu país. Com esse sucesso, as expectativas para a Nigéria na Copa do Mundo era alta. Okocha não começou como titular nos primeiros jogos, mas entrou em campo 2 minutos antes do final da partida contra a Argentina. Seu primeiro jogo completo veio contra a Itália, onde enfrentou Roberto Baggio em sua melhor forma. A Nigéria liderava por um gol até os últimos 2 minutos, quando o Baggio marcou, levando o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, Baggio marcou novamente, eliminando o sonho da Copa do Mundo. Mesmo assim, Okocha deixou sua marca na maior competição do mundo. De volta ao Frankfurt, ele testemunhou a equipe mergulhar na mediocridade nas 2 temporadas seguintes, culminando com a queda para o 17º lugar na Bundesliga em 1996. Quando parecia que ele ia mergulhar junto, ele brilhou novamente pela seleção. A fase de grupos dos Jogos Olímpicos de 1996 foi tranquila para a Nigéria, garantindo a classificação para a próxima fase já no segundo jogo. No entanto, a partida final da fase de grupos se destacou, pois a Nigéria enfrentou o Brasil de frente, dificultando bastante a vitória brasileira. Nas quartas de final, a Nigéria enfrentou o México, que os havia derrotado na Copa das Confederações no ano anterior. Logo no início, um gol espetacular de Okocha colocou a Nigéria à frente. Eles avançaram para as semifinais, onde teriam que enfrentar o Brasil novamente, o único time que os havia derrotado até então. No primeiro confronto, o Brasil teve dificuldades, mas dessa vez parecia diferente. Ao intervalo, o Brasil ganhava por 3-1, deixando claro que haviam aprendido a explorar
as fraquezas da Nigéria. No entanto, a Nigéria também havia aprendido e estava pronta para virar o jogo. No início do segundo tempo, um pênalti foi concedido à Nigéria. O Kocha foi para a cobrança e errou, parecendo que a sorte não estava a seu favor. Com pouco mais de 10 minutos para o fim, finalmente veio o gol nigeriano e nos acréscimos, quando a Nigéria precisava de um milagre, o Kocha fez um arremesso lateral e após uma grande confusão na área, Kanu tocou para o gol, levando o jogo para a prorrogação. Um detalhe sobre as Olimpíadas é que a prorrogação seguia a regra de morte súbita. Com 4 minutos, um lançamento foi feito, batendo nas costas de Okocha, mas caindo nos pés de Kanu, que chutou rapidamente e colocou a Nigéria na final olímpica. A final contra a Argentina foi igualmente emocionante. A Argentina saiu na frente 2 vezes, mas a Nigéria empatou em ambas ocasiões. No tempo adicional, a Nigéria finalmente virou, consolidando Okocha como o grande astro daquela seleção. De volta dos jogos, Okocha decidiu encerrar seu tempo na Alemanha, devido ao relacionamento deteriorado com o técnico Jupp Heynckes. Seu próximo destino foi o Fenerbahçe, onde rapidamente conquistou os corações dos fãs turcos com seu estilo de jogo. Em sua primeira partida pela Liga, Okocha deu uma assistência e marcou um gol incrível de fora da área. E esse foi apenas o primeiro de muitos. Mais tarde na temporada, ele enfrentou o Manchester United em Old Trafford. E sua magnífica atuação crucial para encerrar a incrível sequência de 40 anos sem derrotas do Manchester United em casa na Liga dos Campeões. No final da temporada, Okocha marcou em 4 partidas consecutivas enquanto tentava conquistar o título para sua equipe, mas sem sucesso. Mesmo assim, ele acumulou um incrível total de 16 gols e 12 assistências na liga, firmando-se como um dos melhores jogadores na Turquia. Seu segundo ano no Fenerbahçe foi igualmente espetacular. O Kocha continuou destruindo todas as equipes que enfrentava, destacando-se especialmente contra o Galatasaray, contra quem marcou em todos os jogos disputando durante os 2 anos que passou na Turquia. Infelizmente, o ano terminaria sem o tão esperado título para o Kocha no Fenerbahçe, marcando o fim de um capítulo em sua carreira, mas tornando um dos jogadores mais cobiçados na Europa. Na Copa do Mundo de 1998, esperava-se muito da Nigéria, mas apesar da eliminação nas oitavas de final e de Okocha não marcar gols, o torneio foi uma vitrine para o seu talento, deixando o mundo encantado. E foi esse desempenho que convenceu o PSG a desembolsar 13 milhões de euros pelo jogador, tornando a transferência de um jogador africano mais cara de todos os tempos até 1998. A esperança era que Okocha trouxesse a magia necessária para levar o PSG à glória. No entanto, ele não foi suficiente, mesmo em um elenco que contava com jogadores como Anelka, Pochettino e Mikel Arteta. Na sua segunda temporada, surgiram sinais de esperança, com o PSG mostrando progresso, mas o Mônaco se mostrou superior. A reviravolta parecia vir na Copa da França, onde o PSG teve uma performance incrível até a final, onde enfrentou o Gunilun, um time da segunda divisão. Deveria ter sido uma vitória fácil, mas uma reviravolta surpreendeu. O Gunilun venceu por 2-0. Na temporada seguinte, mesmo jogando na segunda divisão, o Gunilun participaria da Copa da UEFA, sendo rapidamente eliminado. A próxima temporada trouxe a Liga dos Campeões para Paris, mas o PSG falhou em passar da fase de grupo e o desempenho na Liga Francesa também foi ruim, fazendo muitos duvidarem se a equipe tinha o que era necessário para se destacar. Felizmente, a chegada de Ronaldinho ao PSG aos 22 anos trouxe uma nova energia ao time. Ronaldinho era imprudente, ardente e incrível de assistir. O Kocha, vendo um pouco de si mesmo no jovem, decidiu acolhê-lo, referindo-se a ele como seu irmão mais novo. No início da temporada, o PSG conquistou a Copa Intertoto, enfrentando o Brescia de Baggio na final, e teve uma temporada muito melhor do que as anteriores, exibindo algumas das jogadas mais incríveis já vistas. Ao final da temporada, o Kocha expressou seu orgulho por ter sido mentor de Ronaldinho e por ter sido uma peça essencial no progresso de transformação do jovem em um jogador de classe mundial. Ele afirmou que Ronaldinho foi seu companheiro de equipe favorito, sentindo que eram tão semelhantes que nem precisavam se comunicar, simplesmente sabiam o que o outro estava prestes a fazer. Como fãs de futebol,
Todos desejávamos ter visto mais algumas temporadas dessa dupla, mas infelizmente isso não aconteceu. Após desempenhos negativos tanto na Copa do Mundo de 2002 quanto na Copa Africana de Nações, o PSG decidiu que era hora de se desfazer de Okocha, que estava entre os maiores salários do clube e prestes a encerrar seu contrato. Ao ver Okocha sem contrato, sem Allardyce, técnico do Bolton, recém-promovido à Premier League, decidiu fazer uma oferta ao Okocha, apenas por precaução. Imagine o choque quando, ao se encontrarem, Okocha simplesmente disse que queria se juntar ao time. Toda essa saga parecia uma ilusão. O Bolton, que era esperado para ser rebaixado de volta para a segunda inglesa, agora contava com um dos jogadores mais famosos da liga. Ao final do ano, Okocha liderava a tabela de artilheiros do time, e isso foi suficiente para realizar o milagre de manter o Bolton na elite e torná-los uma das equipes mais competitivas da liga. Tamanha era a admiração por Okocha que, já na segunda temporada, ele foi nomeado capitão. A decisão se mostrou acertada. 2 gols de falta na semifinal da Copa da Liga levaram o Bolton à sua primeira final, mas que infelizmente não foi vencido. Se 2 anos antes contratar um jogador de primeiro escalão parecia impossível, agora eles estavam trazendo nomes como Fernando Hierro e Ivan Campo do Real Madrid e Candela da Roma. Isso mostrava o quanto uma única transferência podia transformar uma equipe. Em seu último ano, Okocha ajudou o Bolton a passar de fase de grupos da Copa da UEFA, enfrentando equipes como Sevilha e Zenit, e quase passaram pelo Marseille nas oitavas, se não fosse por um gol contra. Percebendo que seu trabalho estava feito, Okocha decidiu que era hora de partir. Ele acreditava ter mudado permanentemente o caminho do clube e que aos 32 anos era o momento de encerrar sua passagem pelo Bolton. Infelizmente, embora o Bolton tenha continuado bem no início, não tardou para que o potencial caísse muito. Pouco mais de um ano depois, o Bolton já lutava contra o rebaixamento. Okocha, visivelmente chateado, tornou sua frustração pública, mas já era tarde demais. Ele havia partido para o Catar. Após um ano no Catar, Okocha escreveu seu capítulo final de maneira surpreendente. Muitos assumiam que ele surgiria para a MLS, mas em vez disso, ele se mudou para o Hull City. Então, na segunda inglesa, quando perguntado sobre o motivo dessa mudança, ele simplesmente respondeu que Deus lhe disse para fazer isso. É difícil determinar se foi uma mudança bem sucedida ou não. Parece que ele tinha planos muito maiores do que o que realmente conseguia realizar. Lesões prevaleceram e ele conseguiu jogar apenas 19 partidas pelo clube naquela temporada. Mas ainda assim foi suficiente para ajudar o Hull City a alcançar a Premier League pela primeira vez nos 104 anos de história do clube. Ele ponderou por algum tempo sobre a sua aposentadoria e no final decidiu que era o momento certo para encerrar sua carreira. JJ Okocha se aposentou com apenas 2 títulos em clubes, mas com uma coleção de momentos icônicos, ótimas memórias e a certeza que fez a diferença para vários clubes e milhões de fãs. Okocha promoveu repetidamente que o futebol é muito mais do que um esporte, é uma forma de arte. Ele talvez seja o melhor exemplo fora do Brasil de futebol bonito e será para sempre lembrado assim. Se você curtiu esse vídeo sobre JJ Okocha, não pode perder nosso vídeo sobre Yannick Bolasie. Ele trouxe o melhor do futebol africano para a Inglaterra e deixou os zagueiros sem saber o que fazer. Descubra como ele quase se tornou um rapper e acabou encantando a Premier League com seu talento único. Clica aqui para assistir e te vejo lá.